Não tinha nenhuma pessoa que já tinha sido dirigente do Partido dos Trabalhadores, né? Então, para a primeira pergunta, a nossa resposta é essa, não é ninguém com experiência. Na questão do que é ser dirigente, a gente apontou algumas características, né? Cada pessoa foi falando, a gente colocou aqui que o dirigente ele precisa ser uma pessoa que agrega as diferentes opiniões. Ele também precisa ser um líder. Tem que saber ouvir para poder acolher as opiniões, saber tomar as decisões corretas a partir dessa escuta. Ter uma visão humanística também, tem que ter, na nossa visão, tem que ser uma liderança que tem essa visão humanística. E a capacidade de convencimento também. Ele precisa ter o conhecimento da sua realidade, da sua base, do seu território, para poder ser uma liderança de fato, não somente ocupar um cargo, mas ter uma influência através da sua capacidade de diálogo com as pessoas. A última pergunta, qual é o papel do dirigente? Articular e mobilizar os filiados. Também uma questão que foi pontuada que é preciso respeitar o estatuto e se posicionar eticamente, ter a ética partidária, fazer também a formação de base e articular tanto os movimentos sociais quanto a base do partido para a formação política partidária, porque é preciso combater esses discursos de que a política é para determinados nichos e a gente precisa estar debatendo a política partidária para as pessoas entenderem a importância de participar do partido ativamente. Então, também foi dito que é preciso ter esse diálogo com as bases, pensando na preparação de novos dirigentes, porque os dirigentes que estão hoje, em algum momento eles não estarão mais, e é preciso que a juventude assuma esse papel também, e para isso é necessária formação de base, formação política partidária. Muito bom. Eu vou colocar esse estúdio na frente, porque fica mais fácil da fala ser surda, não é partidismo, são partidos de agregação, então nós vamos colocar na frente. Tá bom? Mas eu já vou para o grupo 2. Para. Chegou o café mesmo. Chegou o café? 3 horas. Paguei R$5. Não, meu, tá bom. Eu sei que vai voltar pra mim. Vai ficar massa? Só pra fazer. Pode, por favor, o papelzinho das perguntas? Aqui. Não fala que vai estar gravando, mas eu vou botar logo aqui, tá? Ok. Vai ficar melhor na gravação. 3 minutos. Mas eu não vou falar, não. É só Abraço aí. Tá ligado? Tá ligado? Vai. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu sou o Zaino Daniel, faço parte do grupo 2 e eu fui escolhido para vir fazer esses comentários com vocês. A primeira pergunta é o que é ser dirigente. A gente tem em conta que para você ser um dirigente você tem que ter algumas virtudes, principalmente a questão da liderança e da compassibilidade com as pessoas. Ser compassivo,
que uma coisa que a gente entrou muito em contato foi da questão não da outra pessoa, por algum comentário, se ofender. Então você tem que ser uma pessoa compassiva que consegue trabalhar com as pessoas. Para você ser um dirigente, você precisa disso. Dentre 11 participantes do nosso grupo, 3 estão na direção dos trabalhadores, 4 são jovens recém-filiados, como é a minha situação, da minha prima, da minha irmã, da minha amiga. E 4 são filiados há algum tempo. Então já é um pessoal que já tem mais essa questão de luta e já sabe mais ou menos isso. A segunda é o que é ser um dirigente. Eu vou ler um pouco, depois vou fazer um comentário. Que é um dirigente deve executar suas atividades com a coletividade, diálogo e buscar ouvir os anseios de outros, e de dentro do partido e de fora, atuando na diversidade existente no espaço com a ética. Uma coisa que a gente precisa ser é ser uma pessoa honrada, ter ética, ter essas virtudes que é de um certo dirigente. Grandes pessoas têm essas características. Então, é o que a gente precisa estar buscando para o nosso partido, principalmente para a nossa juventude. Pessoas daqui a pouco vai ter uma candidatura, então a gente precisa estar bem em foco quanto a isso. Para ser dirigente, o que é preciso além da gestão? Ser empático com as pessoas, saber ouvir, saber ser ouvido, saber se expressar da melhor forma possível. A gente tem que saber dialogar com cada tipo de grupo, com cada corrente, como eu descobri aqui que existe isso hoje. Então, é saber ser compassivo com as pessoas. Não é porque a gente pensa diferente que a gente vai brigar. A gente pode ter discussões. Em todo tipo de relacionamento tem isso. Então, a gente realmente saber trabalhar com as pessoas da melhor forma possível. Meu Maria. Ser acolhedor, uma coisa que a gente viu muito. A gente... Então, a gente ter essa compatibilidade. Então, não, são pessoas experientes, não, entendeu? Olha, tá aprendendo a ser político. Ter esse espaço acolhedor, de saber do que o jovem precisa, de poder agregar determinado grupo, seja por raça, cor, etnia, sexualidade, religião. Então, a gente tem que estar aberto para esse tipo de coisa, para a gente poder crescer e se unir. E ser... Meu Deus, o que está escrito aqui? Não fala assim da minha letra, não. Meu Deus. Perdão, porque eu escrevi em espanhol. Meu Deus. Não, ela escreve bem. Eu sou míope. Não. É primeiro ser empático, acolhedor, ser aglutinador da diversidade e na diversidade. É isso. Então, a gente sabe o que a gente precisa é ter conhecimento, gostar de política, não da politicagem, que é o que muitas pessoas não gostam, e ter isso, ter diversidade, ter referências como eu tive, minha mãe principalmente, minha tia, meu padrinho ali é um cara extraordinário, seu Benedito, que além de pessoas ali que estão nesse convívio da política, são pessoas que eu levo dentro do meu coração e que são parte da minha família. Então, são pessoas especiais que motivam cada vez mais. Né? Minha mãe não pôde estar aqui, mas ela é minha referência. É isso. Muito obrigado. A gente não viu e acertou naquilo que a gente queria. Não é não? Vamos no centro. E depois a gente vai colocar aqui. Eu fui escolhido porque minha letra é horrível. Só eu não entendo minha letra. Então, foi só por esse motivo. A
A explicação aqui é fácil. Eles fizeram um grupo, um censo, não escreveram papel, Sim. sintetizaram já Então, aqui, as respostas. eu sou o Elton, faço parte do Levante Popular da Juventude. Eu coloquei o nome dos companheiros. Chegou o café! Chegou! E aí eu vou dar o nome dos companheiros, né, para não ser uma coisa que saiu da minha cabeça. Do nosso grupo, 3 pessoas tiveram a experiência de ser dirigente, né, de algum setor dentro do partido. Aí o Dalia começou as discussões falando que ele começou dentro do Diretório Municipal de Boa Vista e que ele teve uma experiência muito positiva, mas com muitos desafios, e que essa experiência contribuiu para ele entender as estruturas do partido. Já o Cassiano, ele foi e ainda continua sendo, mas de outro setor. Ele começou a militância dele lá em Pacaraima, como secretário de organização, e aí depois ele partiu para a esfera estadual, que foi secretário de Justiça, secretário de Juventude e agora é de Finanças. E ele continua tendo uma perspectiva socialista de como fazer com que as coisas caminhem, né? E a Janice, ela é dirigente sindical, é a segunda vice-presidência estadual do partido, e ela também avalia como uma experiência muito positiva, porque as formações políticas que ela teve no decorrer desses anos, ela disse que ninguém tira dela, né, esse conhecimento. E ela sempre foi simpatizante por conta da figura do nosso presidente. E já na segunda pergunta, os demais companheiros falaram mais, porque ele tem uma experiência ou uma visão de mundo do que é ser um dirigente, uma liderança, para além de uma gestão da burocracia e da institucionalidade. O Matheus começou dizendo que tem muitos desafios e um deles é se indispor com outras pessoas que se indispor no sentido de defender o bem coletivo, né, do bem que é discutido dentro do partido, e defender esses interesses coletivos. E fazer o papel e ser, são coisas diferentes que a gente precisa ficar muito atento a isso, né? Porque tem muita gente que se vende um papel na mídia, nas redes sociais, mas que na prática, no ser, é bem diferente, né? Então, eu disse que a história das lideranças responde bem essa pergunta, né? Aí tem a experiência do Cassiano, mas também tem do Benedito, tem do Titonho, tem do Ronildo, né, que eu conheço mais de perto, que a gente vê nessas pessoas a perspectiva da experiência, mas que sabem ser dirigente na esfera institucional, mas, como o Cassiano disse, ele utiliza do cargo para poder chegar na agricultura familiar, levando um trabalho de base, explicando de onde vêm as políticas públicas do governo, porque é isso, como a dona Maria Mendonça disse, ela foi super, né, lá em Campos Novos, caíram muito em cima dela por ser petista, mas agora, com as políticas públicas do governo federal, as pessoas não chamam a base que elegeu o governo para defender. E agora o Cassiano tem essa possibilidade de ser um dirigente com um cargo público de confiança que ele conquistou, defendendo lá na base com a agricultura familiar. E que ele também pontuou que é importante ser um agente mobilizador, né, porque sem mobilização não tem dinâmica dentro do partido. E também ele fez uma autocrítica numa leitura de conjuntura que é em relação à falta de passagem geracional, que ele disse que tem um sobrinho e um afilhado, mas que entre ele e o afilhado dele tem um pedaço no tempo que está ali, né, que não foi ocupado. E o Raimundo, que ele faz parte do CITRAN, do Sindicato Municipal dos Servidores, ele disse que faltou ter formação para que, com as pessoas que estavam tentando assumir a direção do sindicato, compreensão nessa ferramenta de luta, né? Porque a gente sabe, ou deveríamos saber que o partido, os sindicatos, os movimentos sociais são todas ferramentas de luta do povo brasileiro, né? Não é uma coisa, uma instituição pública no sentido de cumprir um papel burocrático, institucional, mas que é uma ferramenta de transformação social, né? E que ter mobilização nacional e representação é importante, mas principalmente é importante ter mobilização e atividade local, né? E acho que eu pulei. O que é ser dirigente? Acho que era a segunda pergunta. Não tem problema. Tá, mas enfim, tudo está interligado, né? Como diz o papo.
O Pedro Relojoeiro, ele disse que, na perspectiva dele, ele sabe brigar na rua, mas que a institucionalidade, a burocracia não é a praia dele, mas ele sabe defender Lula na rua, sabe defender o partido nas ruas. O Luiz Fernando disse que ser dirigente, ele é mais literal na resposta dele, ele disse que ser dirigente é dirigir o partido e lutar pelos ideais que o partido tem no seu estatuto e na sua carta magna, né? E o Vitor diz que está à disposição e vai ajudar a se esforçar para fazer com que não se perca, na verdade, desculpa, o que é ser dirigente? O Vitor disse que o dirigente é a liderança que se esforça e ajuda para fazer com que não se perca dentro da institucionalidade, da burocracia que às vezes que muitas vezes o dirigente é imposto, né? E o Matheus defende que, ele diz que ser dirigente é defender os ideais e decisões do grupo para além da sua perspectiva individual, né? Isso a gente aprende muito com o MST. O MST sempre diz que mesmo que não concorde com a opinião que não concorde com a opinião do grupo, mas vai errar com o grupo, né? Então, esse é o papel do dirigente. O Daguias, ser representante, é importante o dirigente ser representante de uma base, né? E aí, qual é a base do Partido dos Trabalhadores? É o povo pobre, classes marginalizadas, movimentos sociais. E quem coordena o grupo, quem dirige o grupo, precisa se sentir representado e ser representante, né? Precisa ser representante e representado nos locais de decisão que ele vai assumir. Para Janice, o dirigente tem que olhar e escutar o conjunto, né? Já o Cassiano, que ele está nessa tarefa de secretário de Finanças, ele tem uma perspectiva do cuidado, né? O dirigente trabalha e precisa ter responsabilidade com o bem público. A burocracia e a estrutura precisa ser cuidada o tempo inteiro, né? O CPF, que é muitas vezes utilizado da forma individual, é uma responsabilidade que ele assume, mas que também as outras pessoas que fazem parte do partido também precisam ter com o que ele está colocando dele lá na frente, né, para não dizer outra coisa. É ele que está colocando o CPF dele na frente e as pessoas precisam ter essa compreensão, que não é uma tarefa fácil, né? E o cargo do gestor público ajuda a estar nas bases com os agricultores. Então, a gente espera que todas essas contribuições, né, dos nossos companheiros que estão há alguns anos nessa tarefa de transformação social, tenham essa mesma perspectiva, que estejam lá nos seus cargos como deputado, vereador, superintendente de algum setor, mas que estejam dialogando com a base, que sem base a gente não é nada, né? É isso. Muito bom, muito bom. Estamos chegando. Grupo 4. Tem fita aí? Fita. Então. Alô? Câmera agora. Espera aí. Alô? Agora pegou. Eita, agora pegou. Cadê? Já está aqui o grupo 4. Gente, obrigado, boa tarde. Acho que é um grupo que não tem muita juventude, né? Não sou mais jovem. Eu estou aqui representando o grupo 4. Nós estávamos em 8 pessoas, né? Foi um sorteio aleatório e nesse aleatório acabou que era um grupo em que eu era a única mulher. Então, você também? Pronto, olha, o que aconteceu? Mas dessas 4 pessoas que participaram, vou pegar aqui a minha cola, 3 já foram, em relação à primeira pergunta, né, já foi dirigente, 3 foram dirigentes, ou estão dirigentes dentro do Partido dos Trabalhadores no Estado e nos municípios. Então, eu acho que é interessante colocar também que a gente eram companheiros do Iramutã, de Boa Vista e de Rorainópolis. Então, essa representatividade, as representatividades dos municípios, né, não ficar restrito a Boa Vista ou a gente subentender que são de Boa Vista, as pessoas são de Boa Vista. Então, acho que é importante a gente colocar. O companheiro Aldenir é indígena e isso ele trouxe na sua identificação quando da apresentação de cada um. Além do tempo de filiação
no PT. Isso foi um ponto que todo mundo também pontuou, então não foi demandado, foi algo espontâneo. Eu acho que são dados interessantes, né? Essa questão do pertencimento, não só da filiação, mas do pertencimento partidário, esse tempo de dedicação ao partido e também da dedicação do partido à pessoa e a sua proveniência, né? Incluindo a sua proveniência étnica, né? Social, étnica racial. Então, voltando às perguntas, desculpa, eu acabei divagando. 3 foram ou são dirigentes, 5 não. Quando foi perguntado o que é ser dirigente, a gente teve algumas colocações, né, em relação a assumir liderança. Eu vou colocar o papel, que foi uma síntese do que todos os 8, né, conversaram, mas ter esse papel de assumir a liderança, coordenando os processos internamente, dentro do partido. Então, assumir esse papel e toda a responsabilidade, né, que ao você aceitar ser dirigente dentro de um processo também democrático e coletivo, você tem que arcar com o ônus e os bônus e os ônus também de você estar aceitando assumir esse papel. Então, tem essa responsabilidade de dirigir ou fazer parte da direção do partido a partir das estruturas organizacionais, né? Órgãos, instâncias, secretarias. Então, essa pessoa ela assume um compromisso de gestão e de articulação. Esse ponto da gestão a gente também dialogou bastante com a próxima pergunta, tocando num ponto de que essa gestão ela tem que ser muito bem articulada, planejada, para que exista um plano de execução. Então, é necessário que se tenha um plano também de governo e de governança, de como essa gestão ela vai acontecer. Não é só assumir um cargo, mas qual é o planejamento para os próximos anos em que você estiver ocupando aquele cargo dentro do partido. E como é que você vai executá-lo? Como é que a base ela vai estar junto com você e você vai estar dialogando com a base para atingir esses objetivos. Então, o planejamento ele é essencial, tanto para a gestão interna dentro do partido, quanto para a gestão, para quem está fazendo gestão em outros espaços, que também são espaços de diálogo para o PT, né, para o PT atuar e conseguir se aproximar da população. Então, essa pessoa ela assume esse compromisso de gestão e articulação, ela tem responsabilidade, né, de deliberar pelas decisões tomadas coletivamente, ela se torna essa pessoa de referência e representativa, então ela tem essa representatividade, sendo necessário estabelecer diálogos com outras pessoas, tendo um olhar solidário e popular, sempre em prol da classe trabalhadora. E aí, em relação ao qual o papel do dirigente para além da gestão, então é ser esse agente político partidário responsável pela luta e defesa da classe trabalhadora. Ele tem que se colocar enquanto um sujeito ativo, uma figura proeminente, né, que articula interna e externamente a militância, essa base, para o fortalecimento do partido. E é muito importante, voltando ao plano de governo, né, da bandeira política e do plano de governo. Então, o PT tem um plano de governo, esse plano de governo ele é trabalhado tanto na campanha, quando o governo assumiu, União e Reconstrução é o nosso programa de governo. Então, a gente tem que sempre bater nessa tecla da União e Reconstrução e, a partir desse programa de governo, conseguir alcançar as pessoas que estão trabalhando em prol desse projeto político, mas das pessoas também que estão apartadas, que pouco conhecem, que desconhecem muitas vezes o programa maior e os programas de governo. Isso foi uma coisa que a gente até comentou no grupo, que muitas das vezes, muito daquilo que é trabalhado, de recurso federal que chega no Estado e nos municípios, as prefeituras e os estados capturam para si, e ninguém sabe que, na verdade, tem ali o governo do PT, que ali tem Lula. Acha que é só o governo do município, acha que é o governador, que é o prefeito, que é o ex-senador, que é o senador que não é mais senador, que não tem cargo político. Então, assim, já estamos em campanha, né? E é muito importante a gente conseguir fazer com que as políticas que já estão acontecendo, elas sejam relacionadas, a gente conseguir alcançar a população, a base, não só a base do partido, mas a base que constitui a sociedade.
porque são eleitores, são os cidadãos que fazem a política existir, é tentar alcançá-los de uma forma em que essa informação ela não seja apenas dada, ela seja apreendida. É um processo de pedagogia, uma pedagogia freiriana, né? A pessoa não é passiva da política, ela tem que ser partícipe desse processo. Então, eu acho que eu falei um pouco mais do que a gente havia discutido no nosso grupo, mas ouvindo também os demais colegas, né, os companheiros e companheiras, vai ajudando também, né, a complementar, e é isso. Obrigada por vocês terem me delegado essa tarefa, e confiado em mim essa tarefa. Eu esqueci. A gente pode... Ai, é verdade, e tem a lapela. Eu entendi a lapela e você falou cartela. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, companheira. Boa tarde, sou a Adriane, eu estou aqui como representante do MST e vou falar sobre as nossas respostas do grupo 5. A primeira pergunta foi se já foi dirigente. A gente tem duas pessoas que são dirigentes, que é um de Boa Vista e outro de Mucajaí. E 2 ex-dirigentes, que são de Boa Vista e outro de Iracema. E a segunda pergunta é o que é ser dirigente. A gente colocou que é ser responsável, conhecer o estatuto, ter compromisso e ser disponível, ter empatia para com as pessoas, atuar internamente e externamente, representante do partido e saber lidar com os desafios. A terceira pergunta é qual o papel do dirigente para além da gestão? Representar o partido nos espaços políticos, em movimentos sociais, em palestras, onde estiver. E além da gestão, a pessoa se sentir, se ver como parte do Partido dos Trabalhadores. E um dos desafios que colocamos são 2 tipos de estigmas que a gente estabeleceu. O estigma em relação ao olhar da sociedade para como nós, como participantes do partido, e o estigma das pessoas que vê as pessoas que fazem parte, as pessoas que são trabalhadores rurais, aí já falam, fazem parte do PT, como se fosse um estigma isso, sabe? E o papel fora da gestão, ter informação e diálogo com as pessoas, para com as pessoas que vão ser novos dirigentes, né? E o nosso maior desafio é informações precisas e alcançar mais pessoas. É isso. Muito bom. Muito bom. Bom, a gente está aqui encerrando essa parte de interação e da sistematização. Há um certificado para esse curso, para esse momento. Nós vamos fazer um café e aí a gente vai fazer a entrega. A gente quer encerrar esse momento com uma fala da Thaís e deixar um pouco das informações, ela fez a escuta, né? Também do PET. Tá bom? Obrigada, pessoal. Palmas para vocês. Excelente trabalho de grupo. E é impressionante, né? Quando a gente escuta as conversas, a gente percebe a diferença, inclusive, dos processos de atuação, mas, ao mesmo tempo, né, o quanto o trabalho influencia diretamente no cotidiano, né, da nossa vida mesmo, né? Como a gente consegue, né, construir e avançar
para a gente ampliar nossa sala de atuação e a nossa luta. E assim, todos os grupos, né, é muito interessante porque todos falaram a mesma coisa: compromisso, dedicação, diálogo com o coletivo, né, apropriação daquele espaço ali, que aqueles companheiros são responsáveis por tomar conta. E tomar conta não no sentido de colocar debaixo do braço. Isso, inclusive, a gente quer que não aconteça. Mas tem muito. O João perguntou para mim, logo no começo da atividade, sobre os comitês populares. Por que aqueles comitês populares não funcionam e não é uma exclusividade aqui de Roraima? Em outros lugares a gente também tem muitas dificuldades. E eu dou o exemplo do comitê popular, mas eu podia falar de diretórios municipais que não funcionam, diretórios estaduais. Vou contar uma fofoca com vocês. Vocês sabiam? Eu sou diretor estadual de São Paulo. Nós temos a maioria lá, né? São 80, a maioria não, o maior número, né, de dirigentes. São 80 dirigentes no total. Para dar quórum é muito simples. Mas tem uma treta para dar quórum, né? Por quê? Porque a gente disputa o prédio, a gente disputa o espaço, e na hora do vamos ver o que acontece, a gente não dá quórum. Eu estou falando de diretório estadual de São Paulo. Então, quando a gente tem problema na cidade, e a gente fala assim, meu Deus, nós estamos ferrados aqui. Não deu quórum na reunião do nosso diretório. Vocês lembrem do diretório estadual de São Paulo. Ou então do executivo estadual de São Paulo, que é um grupo menor, é um grupo ali de 30, 35 pessoas, que não dá quórum também, muitas vezes. Então, porque nossa vida não é fácil. E que quanto mais a gente trata por, às vezes, motivos de relacionamento. Uma amiga minha que fala um pouco isso, né? Ela fala assim, Thaís, o problema é que a gente convive muito. Às vezes fala mal ao próximo, eu preciso de um pouco de distância. Né? E normalmente errada não dá, né? Porque aquele negócio de casa não faz milagre e tal. Mas assim, se a gente tiver empatia, compaixão, entendimento, escuta, né, pelo próximo, nós não vamos conseguir avançar, gente. Vamos lembrar que nós somos 3 milhões de pessoas no Partido dos Trabalhadores. Né? Então, alguém falou aqui, né? Vocês me desculpem, é que eu não me dei o nome, companheiros. Mas, assim, é necessário a gente ter, né, tempo, né, para ouvir. A gente está aqui na reunião, vamos então, estar aqui na reunião, vamos estar com os companheiros, vamos ouvir a juventude, vamos ouvir os que chegaram faz mais tempo, né? Vamos ouvir as mulheres, vamos entender o que está acontecendo. Não é porque a gente sempre fez de um jeito que esse jeito é o certo. Né? Então, nós estamos aqui para entender também, refletir sobre a nossa prática. Isso que eu disse no começo, que alguém falou aqui também do Paulo Freire. É isso. A gente pratica, a gente reflete sobre a prática e aí a gente aprende. E aí de forma coletiva. E vamos lembrar também, no começo a gente falou que ninguém faz nada sozinho. Nem o próprio presidente Lula. Né? Lula ser eleito ano que vem novamente, nós estamos aqui, firmes, fortes, organizados, mobilizados, formados e desenrolados. E todos de mão dadas, né? Porque senão a gente não consegue avançar. Então, gente, eu quero dar os parabéns aos grupos, né? Eu acho que ser dirigente é um pouco de tudo aqui que vocês falaram, e eu colocaria só mais uma questão que eu falei no começo da atividade. Ser dirigente é também ser militante. A gente não pode ser dirigente, aí a gente escola, não, agora eu sou dirigente, então não vou mais ser militante. O que é ser militante? É entender que companheiro ou companheira pode ser candidato a vereador. É buscar esses companheiros para trazer para junto, para trazer para perto. É entender que pode chamar outras pessoas para compor o partido. É sair em ações de rua e fazer atividades de mobilização junto com a companheirada. É aglutinar as pessoas ao entorno do diretório e fazer o diretório um espaço acolhedor. É tudo isso, gente. Então não adianta a gente ser dirigente da gente mesmo. Ah, não, a gente me pede lá. A cidade é pequena, tem que ser dirigentes que se reúnem e lá uma vez por mês para discutir o partido. Como que vai isso, gente? Entendeu? Como que vai isso? Então, a ideia é que o companheiro que assume, né, como dirigente do PT, para além de militante, acaba tendo outras tarefas. Tarefas de organização do PT. Porque, como a Larissa falou aqui, nós temos um projeto político. E o projeto político não sai da nossa cabeça
do nosso coração e a gente quer conquistar muitos corações e mentes para esse projeto político ser realidade em todo canto do nosso país. Beleza? E o Partido dos Trabalhadores conta com cada um e com cada um. É isso. Bora, gente! Bora! Comida. De novo? De novo, sim. Mas vamos rolar uma pergunta de certificação. Primeiro como, depois. Aceita, né? Gente, ó, essa é uma das são dois momentos da agilidade. Essa primeira etapa de formação de dirigentes. A Felipe falou aqui no começo, e é muito verdade, isso aqui só é o começo. Mas eu estou dando um pontapé inicial para esse processo de formação. Quem tem acesso à internet aqui? Tem bastante gente que tem internet. Então, se a gente combinar uma atividade virtual, quem consegue entrar? Todo mundo que levantou a mão? Sim, está deixando. Boa! Olha só. A ótica deixar. Essa aqui ela vai estar deixando. Aí vamos rezar para a Nossa Senhora da Fibra Ótica para ela deixar que a gente faça uma atividade online. Por que eu falo isso? Porque tem muita coisa, né, que ainda a gente precisa fazer desenrolar aqui com vocês. E a gente quer conseguir fazer isso em um dia e meio de curso. Né? Então a gente priorizou uma parte para a gente avançar daqui a pouco em outra. Tá? Então, a gente finaliza o curso de dirigentes agora. Né? Nós vamos entregar o certificado para me dizer aqui, ó. Sabe explicar, né? Até porque dá para todo mundo entender direitinho, ó. Da primeira parte. Esse cara aí, já saiu, a gente já saiu certificado, né? Então, quem chegou de manhã, assinou a lista de presença, tá aqui com a gente, não vai receber o certificado aqui. Por exemplo, a Maria Janice da Silva Coutinho, né? E todos os companheiros que aqui estão vão receber um certificado dessa primeira etapa. Só que, depois do café, nós vamos fazer um papo sobre formação de formadores. Aí é outra etapa, né? Outro rolê, que nós vamos falar sobre metodologia de educação popular, tá? Que a gente vai pegar a nossa banda daqui a pouco. O curso de formação está sendo por módulo. Isso, é como se fosse por módulo. Então, o primeiro módulo foi dirigente, agora é formação de formadores. Lembrando por quê? A gente não encerra agora. Depois a gente vai ter outros encontros, beleza? Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que a gente pegue certificados, aí vá tomar café, aí volte para o curso de formação de formadores. Se puder ser assim. Só que antes, tem um pedido aqui para falar com o Wikipedia. É isso, Sueli? Eu não sei exatamente o que eu perdi um pouco a falar do Sueli no começo, assim. Mas acho que todo mundo está ligado como é que é agora. O processo de eleições diretas do PT. Todo mundo está ligado? Todo mundo sabe o que vai acontecer? E vão eleger direções municipais, direções estaduais e direção nacional. Aqui não tem, como a gente disse, aqui não tem zonal. Então, vocês vão votar direto no dia 6 de junho para vão ter 6 votos, vão aplicar 6 votos, não. Chapa municipal, presidente municipal, chapa estadual, presidente estadual e chapa nacional, presidente nacional. Até o momento, eu vou falar a nível nacional, tá, gente? Porque aí a nível do município, a nível do estado, ainda, né, as coisas precisam se construir, até inclusive a nível nacional, mas, né, já tem panorama, mais ou menos. A nível nacional, estão se construindo chapas, né, em várias chapas para a disputa desse espaço da eleição nacional, e também já tem alguns nomes de companheiros colocados para disputar a presidência do PT. Um deles é Walter Pomar, né, pela articulação esquerda, que na semana passada referendou o nome do encontro da tendência dele. Outro nome é Ramiro Pereira, que é do movimento PT, e está acontecendo hoje o
lançamento do Romero lá em Alagoas, então daqui a pouco vai ter nome dele também, já fez a inscrição. E um outro companheiro que está sendo muito ventilado é a companheira Dinho Silva, né, que é lá conterrâneo, né, de São Paulo, que era CLV e que está sendo colocado como candidato a presidente do Nacional. Tem nenhuma mulher. Oi? Tem nenhuma mulher candidata. Por hora não, tem nenhuma mulher candidata. Então, e aí, vocês estão acompanhando? Se muda para São Paulo. Vocês estão acompanhando? Eu vou ficar o dia das idosas, aí eu ganho voto. Vai ser eleito, porque não tem mérito. Estão acompanhando. Vocês viram que também agora, né? Vocês viram que a lei saiu, né? Hoje a gente falou de manhã. A lei saiu, foi para o Ministério. E agora quem é o presidente nacional do Rio veio o Roberto Costa, de Pernambuco, né? E a direção nacional está lá e ela vai ser, né, substituída ou não, né? De acordo com a correlação de forças do voto, né? Tá? E isso acontece em todos os âmbitos, né? Municipal, estadual e nacional. Então é basicamente isso. Tem inscrições de chamadas, né? O município conclui agora no próximo dia 14 de abril, muito perto, muito forte, né? E aí as chapas do Estado, as chapas nacionais de Estado, acho que vai até final de abril, e nacional vai até meados de julho, tá? Assim como as inscrições de candidaturas a presidente. São só esses os candidatos a presidente nacional? Não sei, podem ter mais, tá? Porque as forças, né, estão conversando, colocando, podem ser que seja só esses. Tem um outro companheiro para ventilar também, mas ele foi o Falcão. Ele não colocou a candidatura dele ainda, mas ventilou que talvez seja verdade nesse próximo tempo, tá? Ele é deputado federal de São Paulo e ele hoje dialoga, né, mais proximamente com o novo rumo, que é uma tendência que quer acontecer na nossa família. Gente, eu achei que são essas informações mais gerais, eu acho que tem que fornecer aquilo que pede, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida. Tem que esclarecer a questão do local de quem pode ser candidato, a questão do prazo de filiação e de estar em dia de contribuição partidária para concorrer aos cargos. Então, Para ajudar, quem é dirigente padrão, municipal da chama de dirigente padrão, né? É dirigente não ocupa cargos, né? E também quem é dirigente municipal sempre tem o dever de sair a partir dos trabalhadores, porque né? Então, e é nada como a gente financiar a nossa própria luta, porque daí a gente não fica, né, na mão de outras pessoas. Então, entre a gente é isso. Mas às vezes só a mão aberta. Né? Então, precisa sair dia para dar cargo? Não. Mas precisa sair dia para ser votado. É isso, né? os municipais estão isentos. Os municipais estão isentos, é isso. Pode A nível municipal. Isso, a nível municipal, os municipais, os filiados padrões estão isentos, tá? Dessa contribuição. Agora, para você compor chapa nacional ou chapas estaduais, vocês precisam dar em dia com as contribuições financeiras. Então, e também para votar. Né? Então, por exemplo, sou uma dirigente nacional do PT. Eu contribuo mensalmente com o Partido dos Trabalhadores. Se eu tiver com uma parcelinha atrás, eu não consigo nem ser candidato por lei na chapa, nem concorrer na chapa e nem votar em ninguém. Simples assim. Tá? Então, isso é importante. E quem pode votar e ser votado para além dessa questão da contribuição partidária, estatutária? Quem se filiou até o último dia 28 de fevereiro. Tá? Então, filiou até o último dia 28 de fevereiro, tem possibilidade de compor de chapa e ser candidato. Tá? Então, e votar, claro, né? Não perde. Thaís, é bom acentuar, esse processo agora vai ser eleição direta. É isso, mas aí volta, mano. Isso, vai ser eleição direta, não vai ser do modelo antigo. De delegados. Não, vai ser eleição direta. É isso, a gente não tem essa eleição desde 2013. A gente não tem essa eleição desde 2013. Tá? A última vez foi em 2013, a gente teve as eleições diretas e depois foi para o pessoal. A gente elegia delegado, o delegado ia lá, debatia, e aí, a partir do debate, definia o que ia ser. Né? Mas agora não, agora no município a gente já roda direto nos nesses 6 votos, né? O presidente e a chave, tá? Diante da realidade do Estado de Roraima, que dos 15 municípios que existe somente 6 das 7 que vão ter eleições, como ficam os outros municípios que não vão ocorrer as eleições para a questão da votação?
Se o município tem diretório, tem comissão provisória constituída, ele pode, a partir pede, ter o diretório, então, para daí, se organiza enquanto diretório, só daí não pode deixar para nacional ou estadual. Tá? Agora, se o município não tem nada organizado, aí tem os CDs de estaduais, eles têm que dar só um valor. Se não tem nada organizado, né, no município, aí pode constituir comissão provisória. No ano passado, né, a gente fez um processo chamado PEDEX, que é o PED extraordinário, né, que poderia ter constituído, por exemplo, direções municipais. Tá? Então, provavelmente, né, no ano que vem, eu até pergunto também das eleições, frente à eleição municipal, né, a gente sempre preza pela organização partidária, provavelmente no ano que vem, ou mais certo, em 2017, após a eleição, a gente fez um médico extraordinário também para esses municípios entrarem em coisa. Mas assim, precisava ter comissão provisória constituída até a vida do ano passado, para poder agora sair de comissão provisória para diretório. Tá? E mais, seja assim, para esclarecer mais, né, a questão da diferença entre o candidato a presidente e a chapa, certo? Porque tem muita gente que não participa, inclusive eu. Né? Então, eu preciso que as pessoas saibam o que significa realmente essa chapa, a realização da chapa, quais são as pessoas na chapa. A chapa, ela é composta, todo mundo jovem, tá? A chapa, ela por exemplo, no da universidade, tá? Os diretores são 20 concorrentes. Eu posso fazer uma chapa de até 40 nomes. Se eu colocar 40 nomes na chapa, vamos lembrar, 20 precisa ser homem, 20 precisa ser mulher. Até isso também tem 19 homens e 20 mulheres. Não, nós também temos uma mulher, não pode. Tá? Então tem que ser 19 homens e 19 mulheres. Tem que ter cota de juventude, tem que ter cota de étnico-racial. Juventude étnico-racial. Então tem que ter cota. Aqui talvez tenha um número diferente de étnico-racial, preciso conferir lá na planilha. Mas geralmente é 20% de jovens, então dos 40, 8 são jovens, é uma coisa que parece, dos 40, 8 vão ser jovens, né? E um tanto precisa ser, né, de qualquer étnico-racial. Na minha cidade, no meu estado, são 14%. Talvez aqui esse número mude, tá? Então, depois você conferir isso no regulamento. Qual é a diferença, então, da chapa e da candidatura a presidente? O candidato a presidente vai lá, precisa do partido, independente da chapa. Eu posso ter um candidato a presidente, 10 chapas. Ou eu posso ter 10 candidatos a presidente e uma chapa. Independe, tá? Então, vamos pensar, na minha cidade, muito possivelmente, vai acontecer isso. Nós vamos ter um candidato a presidente e 2 chapas. Por quê? Porque sim. Porque é a vida, faz parte, vamos dar vídeo diverso, a gente quer debater, a gente quer discutir, e acabou. É isso. Né? Então, provavelmente vai ser isso. E aí o diretório vai ser composto proporcionalmente aos votos que essas chapas tiverem. Por exemplo, se uma chapa teve 60%, a outra chapa teve 40%, dos 20, 60% vai ser de uma chapa e 40% vai ser de outra. Tá? E aí vai compor o que a gente chama do diretório principal. Nesse diretório, tem as secretarias. Lembra que a gente falou lá no começo das secretarias municipais? Secretaria de Organização, Secretaria de Finanças, Secretaria de Informação, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Movimentos Populares, Cultura. Cultura Aí, essas secretarias são secretarias fundamentais para o PT funcionar. Isso aqui compõe, junto com o presidente, executiva municipal. A executiva também é proporcional à votação das chapas. Então vamos lembrar lá, uma chapa teve 60, outra chapa teve 40. Né? Então 60% dessas 6 pessoas vai ser de uma chapa, 40% vai ser de outra. Sempre respeitando a proporcionalidade de mulheres, jovens e essa proporção não está só na chapa, também precisa ir para o diretório e para a executiva. Thaís, vamos lembrar um dado também. Essa última campanha de filiação, devido, lógico, ao processo eleitoral do nosso partido, o PT ele teve dados do PT Nacional, teve mais de 400 mil novas filiações.
350 mil, pronto, para ser bem preciso. E é importante dizer que, lógico, continua o processo de filiação, mas para ter direito a voto, né, e ser votado, precisaria estar afiliado até o dia 28 de fevereiro. Isso. Então, é isso. O processo de filiação do PT nunca foi encerrado. Né? O que se encerra é o processo da possibilidade desse filiado participar da etapa do PET agora. Né? Então, até dia 28 de fevereiro, quem é filiado, beleza, cadê? Filiou no 1º de março. Legal. Nosso mês participamos. É isso. Mas só quer responder, mas só uma pergunta. Pessoal, nós vamos fazer a entrega do certificado. Na secretaria da prioridade de a organização descentralizada o que é todo. Aí tem uma metodologia de custo consciente, outra 40, como Adiado. A majoritária escolhe os cargos. Quem for majoritário. Por exemplo, lá no Estado, eu fiquei com o secretário de formação. Peguei outras coisas que queriam. Eu tive mais outras coisas não. Mas na política, a gente gostou. Mas tem, por exemplo, que prefere, por exemplo, ter foco na secretaria de organização. Beleza, como é que nós vamos fazer então, na organização? Isso, é coisas, né? E já falou isso aí, não teve quadro de majoritário também, é bem nosso. Né? Quem foi eleito presidente, não vamos fazer ainda, porque possivelmente acontece. Geralmente o companheiro que vai ser eleito presidente, né, tem influência diretamente nos grupos. Né? Mas assim, ou a companheira, sabe? E é o cara, ou a cara decide. Né? Então, uma conversa pessoal ali. Né? Companheiros, depois dessa toda essa explicação da aula, nossa demais, muito bom. Nós vamos fazer a entrega diariamente, nós vamos fazer a entrega dos certificados e aí a gente já pode ir para o café. Nós vamos ter o segundo módulo, vamos dizer dirigentes, nós vamos ter os formadores que eles para ajudar a gente a entregar os certificados e chamar todo mundo aqui também para tirar uma foto com os certificados. Rapidão, agora. Maria Alves. José Júnior. Aqui, ó, mostra o certificado, gente. Beleza? Mateus Nicolau Santos. Vamos, Mateus, mostra o certificado aí. João Vitor Nicolau. Maria Janice S. Coutinho. Nelita Franco. Gilvão Pai. Maria Correia. João Martins.
Giovana Rodrigues. Eu sou tonta. Vai gravando, estão te ouvindo. Ela conta 4 nomes. Cecerita. Marcos Zeca. Elton Jones. Ediane Rodrigues. Luiz Fernando Geraldo. Daniel Pereira. Edilene. Larissa M. Thiago Guimarães. Severino Manuel. Mônica Aparecida. Leonardo M. Lima. Manuel Lobo. O Irã Braga. Maria Janice Silva Coutinho. Lúcia, tem alguma coisa errada, Lúcia. Porque a gente não ganhou o certificado, Lúcia. Sem certificado eu não tiro foto. Não deixa. Cassiano, vamos tirar foto. Eu tô gravando a live. Ô, tá mijando, né? Não vou, não. Eu não ganhei certificado, eu não vou. Que organização é essa que está organizando? Vou não. Você tem que
tem que ser organizado. Peraí, deixa eu